Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse vídeo aqui é para explicar rapidinho a nossa atividade do seminário do bloco 1, tá? Então você entra lá no seu ambiente, tá certo? E rolando a barra no seu notebook ou no celular, você vai ver informações, avisos, dúvidas, os EPs. Esses links aqui você não precisa acessar, não agora, tá? Então vamos explicar sobre o bloco 1. E ele tem um videozinho aqui de apresentação, um fórum, tá? Para você poder debater o tema, da temática que a gente tem, uma ementa, que é o propósito, ajuste, todo o cronograma que a gente tem nas temáticas, a atividade, que é chamada de seminário, bloco 1, tá? Temos um material complementar, muito importante, vídeos que vão direto para o YouTube, né? Ok? E alguns arquivos, 5 arquivos, que todos eles estão linkados ao tema do nosso seminário, bloco 2. Vou abrir a atividade para vocês, tá bom? E ela tem uma tentativa, tá? Que já tem em processo, porque você pode entrar quantas vezes você quiser, tá? Se você não finalizar, você pode entrar várias vezes para dar uma espiadinha, né? Como a gente chama. Então eu vou dar uma segunda espiadinha, tá? Do seu lado esquerdo, ele aparece então o campo limpo, quer dizer que você não respondeu, tá? E aí o nosso tema. Eu vou abrir um pouquinho mais a imagem para vocês. Então, da varíola ao anti-vac, né? VAC-XX, porque precisamos de vacinas, esse é o nosso tema, tá? Tem uma imagem aqui interessante para vocês, nossa terra, o nosso ambiente, tá? É disponível para vocês nesse link, então, toda essa imagem e o tema que a gente está propondo, tá? Então vamos lá. Em 904, né, a cidade do Rio de Janeiro ele foi um palco de uma rebelião inusitada e aí posteriormente batizada de a revolta da vacina. Então a situação que foi sanitária, né, no caso da capital, era desastrosa na época e o Brasil era conhecido internacionalmente como o que? Túmulo de estrangeiros, imagina. Então, entre as doenças em circulação na época, então destacava-se bem a varíola. E calcula-se que a varíola ela matava cerca de 400 mil pessoas por ano na Europa, isso no século XVIII. E, então, numa tentativa assim de erradicar a doença no Rio de Janeiro, aí o que aconteceu? O sanitarista Oswaldo Cruz, ele conseguiu que o Congresso aprovasse essa lei, a lei da vacina obrigatória, que ela autoriza a invasão de domicílios e a vacinação forçada, ok? Mas naturalmente a maioria da população não tinha nenhum conhecimento sobre as vacinas e isso temia os possíveis efeitos e tratamentos conhecidos. Ok, no caso houve protestos por razões políticas e a rebelião saiu do controle. Aí o governo, obrigado a amenizar as práticas, mas retornou a vacinação e eventualmente a varíola foi eliminada da capital. Legal. Mas aí, ó, ao longo do século XX, a varíola ainda mataria 300 milhões de pessoas no mundo. E isso significa o triplo das mortes por todos os conflitos do período, incluindo 2 guerras mundiais. Imagina só, né? Então, o Brasil acabou sendo um dos últimos países onde a doença foi erradicada. Isso na década de 70, encerrando uma iniciativa global iniciada pela Organização Mundial da Saúde em 67. Ok, a história da varíola ela é marcante, tanto pelo impacto devastador da doença ao longo dos séculos, como pelo inequívoco triunfo da ciência sobre a doença. Evidentemente, existem aspectos biológicos deste vírus, né, que facilitam sua eliminação. Mas o que acontece?
A meta só foi alcançada graças a uma campanha global de vacinação. E aí? Aí a introdução das vacinas, assim como mais tarde os antibióticos, revolucionou a medicina e aumentou drasticamente nossa expectativa de vida. Ok? Ok. Não há dúvida sobre o impacto positivo das vacinas e das campanhas de vacinação. E nós também vivemos em desequilíbrio entre o acesso fácil e a informação, né? Que no caso falta uma base educacional sólida. E isso, no caso, que nos permite filtrar criticamente o excesso de informação e tomar decisões fundamentadas cientificamente. O que isso significa? Significa, né, de maneira alguma, no caso, ser um especialista. É ter a capacidade de identificar fontes confiáveis de informação, de diferenciar fatos e teorias conspiradoras, de aprender com a história, certo? E aqui cabe silenciar a responsabilidade dos cientistas profissionais em comunicar bem a ciência em curso e a linguagem clara e acessível, tá? Então, os movimentos de anti-vacinação, ou o anti, né? Nós queremos aqui deixar o XX para completar na mente, ganhou notoriedade nos Estados Unidos e, apoiado por dados sem credibilidade científica e teorias conspiratórias que se espalharam por redes sociais. A consequência foi grande um surto de sarampo em 2014. A doença que havia sido eliminada nos Estados Unidos em 2000, olha só. E aí o controle da doença depende da cobertura da vacinação. Mas isso, mais, né, do que isso, no caso, cada pessoa infectada é uma roleta russa para a comunidade. E aí durante a infecção, o que acontece? Milhões de novas partículas virais são criadas com diversas mutações. Imagina. Então, essas mutações aleatórias podem deixar o vírus subitamente mais agressivo ou até mesmo resistente à vacina. E o nosso querido Brasil tem um excelente programa público de vacinação e as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde são seguras e essenciais. As vacinas, elas permitem proteção preventivamente, mas não ajudam depois da infecção. Apenas com educação e vacinação será possível garantir a nossa contínua proteção contra as doenças e infecções. Esse artigo está disponível, tá? A gente tem uma imagem aqui para a gente perceber. O que pede a primeira questão do seminário? Pede essa responsabilidade individual e ela tem um impacto coletivo, tanto nos aspectos da sustentabilidade como no combate às pandemias e erradicação, né, da doença contagiosa. Além disso, a ética dos profissionais na área de comunicação que utilizam uma linguagem clara e verdadeira contribui para boas práticas em relação às doenças. Então, diante disso, após a leitura do texto, você vai responder o seguinte: por que devemos nos vacinar? Na sua opinião e de acordo com o texto que você leu. E quais tipos de vacinas e para quais doenças você acha importante a vacinação? Então, a primeira pergunta ela tem a ver com o texto, tá? Que a gente já leu. E a segunda pergunta é a sua opinião, seu ponto de vista. Ok. A segunda questão. Tem algumas fake news aqui, né? Que aconteceram. E o Brasil, além de enfrentar o Covid-19, enfrenta essas notícias falsas. Ok. Tá? Que são convenientes, convincentes, muitas pessoas acabam acreditando, tá? Várias fake news aqui. Vitamina C cura coronavírus e por aí se vai. Álcool e gel é a mesma coisa que nada, tá? Café previne coronavírus, então tudo fake news. Então, analise esses exemplos aqui, ó, de notícias falsas e você questiona, aqui está já a segunda questão, você questiona as informações recebidas nas redes sociais antes de compartilhar? Sim ou não? Se você responder sim,
descreva o seu ponto de vista sobre fake news. Se você responder não, também você vai descrever seu ponto de vista sobre fake news. Tá? E essa é a nossa atividade. Desejamos que todos um bom estudo e vale salientar, para quem está no ambiente do Moodle, você tem uma caixinha branca, que aqui você pode responder resposta da primeira questão, e aqui você tem a resposta, você pode digitar a resposta da segunda questão. Terminando de responder aqui, a primeira e a segunda resposta, você pode navegar e finalizar a sua tentativa. Clicando em finalizar, o Moodle pergunta mais 2 vezes se você deseja finalizar. Você clica em enviar tudo e terminar. Ele pergunta mais uma vez, enviar tudo e terminar. Bom trabalho, bons estudos, até mais.